Toda parte de personalidade e temperamento é fruto da carne. Só que as coisas que a nossa verdadeira identidade, ela é fruto do espírito. Então, enquanto eu ainda sou reconhecida através do meu temperamento, enquanto eu ainda sou reconhecida através da minha personalidade, quem tá agindo, quem está dominando é a minha carne, não é meu espírito. E a partir do momento que eu entendo que eu não sou mais a identidade do mundo, eu não sou a identidade da carne, eu sou a identidade do fruto do espírito, cara, isso coloca em X muitas coisas na minha vida. Gente, vocês me pediram um assunto e eu falei: "Não, gente, esse assunto é muito profundo, tem que ser café com joia com toda certeza", que é a parte sobre identidade. E aí eu quero aprofundar bastante nisso, por quê? Porque todo mundo tem esse conflito, todo mundo tem essa dificuldade. Eu tive por muito tempo e eu tive de uma forma muito profunda. Aí você fala: "Fabi, o que que é essa questão de identidade?". Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo nesses estudos sobre identidade, sobre quem realmente nós somos, eu percebo que nós estamos sempre atrelados à nossa identidade das coisas que nós fazemos, ou das coisas que nós conquistamos, ou do meio ambiente que nós estamos. O problema é que quando a gente sai desse lugar, a gente tem crise de identidade. Então, muitas pessoas, quando mudam de emprego, quando mudam de carreira, muda de profissão, muda de país, muda de cidade, ou sei lá, qualquer coisa que aconteça que exista uma mudança, e a verdade é que a mudança ela é para sempre, né? Eu me preocuparia se não estivesse acontecendo mudanças na minha vida. eh, a gente sempre tem alguma pequena crise de identidade, porque eu preciso me desapegar daquilo que eu achava que eu era para construir uma nova persona, para construir uma nova história. E tem gente que nunca se recupera disso, tem gente que sofre por conta disso. Normalmente são pessoas que têm ansiedade, se sentem cansadas, se sentem exaustas, se sentem confusas, sabe, uma névoa na cabeça, justamente por não de fato entender, cara, quem eu sou? E eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que existem da gente responder, até o momento que você se conecta com a palavra de Deus. Porque quando você se conecta, você entende de fato qual é a sua verdadeira identidade, você para de sair, você para de ter esses conflitos. Então, a Fabi, até janeiro desse ano, eu achava que eu era a minha performance. E, gente, eu vou trazer eu estava de férias, né, na verdade eu continuo de férias, eu vim aqui, pausei rapidinho pra gravar episódio pra vocês, eu vou voltar pra minhas férias. Mas essas férias são sempre muito boas, porque todas as férias que eu tenho, elas me dão tempo de ler mais, de me aprofundar mais, de questionar mais, de perguntar mais. Eu sempre saio uma pessoa melhor, transformada, eu saio nova, né, das minhas férias. E nessa última, agora, 2 semanas atrás, eu tive uma reflexão muito profunda. Quando eu falo pra vocês que eu era a minha performance, era assim como eu me identificava, inclusive isso tem muito a ver com uma palavra do Samuel Wagner que eu escutei ontem, que ele estava falando exatamente sobre isso, né, sobre o quanto as pessoas elas acreditam nessa história que elas contam sobre elas, e elas se permitem viver coisas que não é da tua essência, não é da tua verdade. E ele falou: "Eu não quero mais que vocês sejam pessoas que têm ansiedade, que têm burnout, porque essa necessidade de produtividade é uma necessidade sua de ser perfeito, e não existe isso, não existe ser perfeito. Perfeito é só Jesus. E essa necessidade de perfeição é sempre para agradar alguém, é para agradar o outro, para que o outro se satisfaça com a nossa performance, para que o outro se satisfaça com a nossa perfeição. É uma forma para eu não ser rejeitado. Então isso tem um viés de rejeição. Esse excesso de performance, esse excesso de perfeição, esse excesso de entrega é uma forma assim: "Olha aqui, me aceita". E é exatamente isso, para eu ser aceita na minha família, eu tinha que performar. Inconscientemente, tá, não era uma coisa imposta, mas era o drama familiar vinha através dessa perfeição, dessa performance, de ser a primeira, de acertar sempre. Então era uma raiz de rejeição, tipo, pra eu não ser rejeitada. Então, eu sempre sustentei isso, porque eu acreditava que eu era essa pessoa. Talvez você se identifique com isso, ou talvez tá te caindo a ficha de coisas que você acredita que é a sua identidade, talvez não seja necessariamente a mesma que a minha, mas você vai começando a desvincular e você vai começar a quebrar isso pra entender: "Não, calma, quem que eu sou de verdade? Eu não sou a minha carne, eu não sou as coisas que eu faço, eu sou fruto do espírito. Eu sou fruto
do espírito. E isso tem até a ver, gente, com os papos que a gente andou tendo nos últimos podcasts sobre temperamento. Eu li algo muito interessante hoje, eu tô lendo um livro do Espírito Santo do Cash Luna. E ele fala algo muito bom, e ele fala assim, ele não falou com essas palavras, mas eu consegui interpretar e eu consegui chegar nessa conclusão, que toda parte de personalidade e temperamento é fruto da carne, é fruto da nossa carne. Só que as coisas que a nossa verdadeira identidade, ela é fruto do espírito. Então, enquanto eu ainda sou reconhecida através do meu temperamento, enquanto eu ainda sou reconhecida através da minha personalidade, quem tá agindo, quem está dominando é a minha carne, não é meu espírito. Eu até na aula do carisma que eu tô fazendo, eu vou pegar pra vocês, porque eu não sei de cabeça, isso eu estudei ontem, tá? O espírito, ele tem fruto. Por que eu falo fruto? Porque ele tem uma identidade, mas ele gera 9 fruto, porque não é no plural, não é como eu posso ter um ou outro, eu preciso ter todos, né? Então é o fruto do espírito, e são 9, e eu vou ler aqui pra vocês, ó. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então esses 9 é o fruto do espírito. E aí não tem como você falar assim, pô, Fabi, eu ainda não tô tendo um ou outro. Então significa que você ainda não está vivendo do fruto do espírito, significa que você ainda prevalece a tua carne. Então eu consigo ver algumas coisas aqui ainda como eu não sou fruto do espírito. Eu ainda, muitas vezes, eu deixo a minha carne prevalecer. E esse é o processo que eu tô hoje, de entender a minha identidade, entendendo que a minha identidade deveriam ser essas 9 características, né? Esse fruto que é do espírito. Enquanto eu não posso dar check em todas, significa que eu ainda estou querendo algumas áreas da minha vida dominar com a força do meu próprio braço, dominar com a força da minha identidade imposta pelo mundo, do que os outros esperam que eu seja. E aí eu vou entrar numa profundidade desse entendimento para vocês pegarem. Eu recebi uma palavra esses dias de que muitas pessoas vão sair da minha vida. Eu falei, mas isso já tá acontecendo. Isso já é fato, né? E toda vez que a gente recebe uma palavra, ela é confirmação de coisas que já estão no nosso coração ou são coisas que já estão acontecendo. Eu falei, que legal, estamos em congruência. E aí eu tive uma percepção muito profunda de que as pessoas que eu tinha na minha vida são pessoas que precisavam da Fabi produtiva. São pessoas que precisavam da Fabi, que dava conta de tudo, da Fabi que trabalhava, que fazia tudo, que eu queria pegar todo mundo no colo e eu queria fazer tudo por todo mundo. Por quê? Porque esse comportamento reforçava a minha identidade. Reforçava a identidade da minha performance, reforçava isso que eu precisava ser. Então eu acreditava que a minha felicidade, eu acreditava que o meu valor estava através desse excesso de performance, desse excesso de perfeição, desse excesso de entrega, desse excesso de, sabe, de dar tudo de mim. E aí eu entendi que, por consequência, se aproximavam de mim pessoas que precisavam dessa Fabi. A partir do momento que desde janeiro eu entendi que eu não sou essa performance, que eu não sou essa força, que eu não sou essa carne, eu comecei a entender, então qual é a minha identidade? Eu não quero mais ser reconhecida pela minha performance, eu não quero mais ser reconhecida pela minha força, eu quero ser bênção. E aí eu entendi que essa bênção que eu falava pra vocês, eu quero que vocês olhem pra mim e falem, nossa, como ela é abençoada, eu quero que eu seja um exemplo de fruto do Espírito. E naturalmente, quando você tem o fruto do espírito, você não tem mais o espírito de idolatria. Ou seja, as pessoas não vão olhar para você com o espírito de idolatria. Porque a idolatria vem da minha própria força, vem da minha própria capacidade, porque eu entrego, porque eu faço, porque eu aconteço. A partir do momento que eu me desvinculo disso, não tem mais sobre o que vocês me idolatrarem. Vocês entendem? Olha a profundidade. Gente, como é bom ficar de férias, né? É muito bom. Eu fazendo terapia com o Espírito Santo, né? Nesse quesito. Então, você vai idolatrar quem se ela não é mais tudo isso? Ou seja, sobra ao teu redor as pessoas que realmente se identificam com a tua nova identidade. E a sua nova identidade, ela não é mais a produtividade, ela não é mais a performance, ela não é mais a perfeição, pelo contrário, ela é a humilhação, que eu falei já disso pra vocês no podcast que a gente falou sobre o combate espiritual. Ela é
a mansidão, ela é Deus sobre todas as coisas, ela é Deus sobre o trabalho, ela é Deus sobre a família, ela é ela é outra camada, ela é outra densidade, sabe. Então, quando até me perguntam assim: "Pô, Fabi, eh, você convive com pessoas que talvez não tenham a mesma busca que a sua e tudo mais?" Até isso gerou um pouco de polêmica no meu Instagram, porque é um assunto delicado. Não é que não haja convívio, é óbvio que há convívio, a gente convive com um monte de gente o tempo inteiro. A questão é que se aproximar de você, vão sempre se aproximar as pessoas que estão na mesma essência, as pessoas que estão na mesma busca. Então, a partir do momento que você começa a ter uma busca mais espiritualizada, e aí, cada um entenda essa palavra da forma como bem entender, você não vai ter mais os mesmos interesses das pessoas que estão na mesma busca da carne. Então, por exemplo, eu já não bebo, eu não fumo, eu tenho um estilo de vida bem de mãe, tranquilona, que, cara, esses dias eu fui numa festa junina, as aleatoriedades pra onde vai o pensamento, né? Eu fiquei meia hora na festa junina, eu estava desesperada pra ir embora, porque eu queria um lugar pra sentar. Era muita gente. Eu falei: "Meu Deus do céu". Aí eu falei: "Gente, vamos embora". Aí todo mundo queria ir embora também. Eu falei: "Uhul". Eu falei: "Será que é a velhice chegando?" Mas não sei, sabe, assim, talvez era uma vontade de querer ficar mais recolhida, querer ficar mais introspectiva. Eu acho que quando Deus tá lapidando as nossas arestas, né, tá lapidando a gente num processo, a gente quer ficar mais no secreto, a gente quer ficar mais no cantinho, sabe? Quando você tá sendo mexido, quando você tá passando por todo esse processo. Então, talvez você mesmo até quer se proteger de coisas lícitas, mas que talvez possam abrir brechas na tua vida. Então, não é que, ai, eu não convivo. Eu acho que os interesses mudam, sabe? Eu acho que muda até quando você muda de cidade ou você muda de esporte, você pode mudar de interesses. E naturalmente não é só uma espiritualidade, uma busca espiritual que vai talvez te mudar de mesas. É qualquer coisa que você busque novos interesses vão te colocar em mesas diferentes, vai te colocar para conviver com pessoas que tenham o mesmo interesse. E eu acho que isso acaba sendo normal. E eu já tive várias fases dessa na minha vida porque eu já mudei meus interesses por diversas vezes. Só que agora esse interesse ele é muito mais profundo, que ele é muito mais sobre identidade, não é sobre eu mudar de esporte, não é sobre eu mudar de cidade, não é sobre eu mudar de negócio, não é sobre isso. Uma busca de identidade sobre quem a Fabi é. E a partir do momento que eu entendo que eu não sou mais a identidade do mundo, eu não sou a identidade da carne, eu sou a identidade do fruto do espírito, cara, isso coloca em X muitas coisas na minha vida. Então, quando você começa a olhar ali todos os checks do fruto do espírito, você fala: meu Deus. Misericórdia, como eu preciso dar esse salto, eu preciso dar o salto da minha identidade, eu preciso dar esse salto de expansão, sabe. E o mundo, ele é sempre muito convidativo para que a gente não consiga atingir esse lugar, para que a gente não consiga dar o fruto. Por quê? Porque é briga espiritual, é briga do inimigo, é briga tem batalha, gente, tem batalha pela nossa alma, sabe, pelo nosso espírito. Então, a gente precisa estar atento o tempo inteiro. Eu até li um livro ontem, eu li em 1 dia e meio esse livro, chama Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Até vocês me perguntaram: "Ah, Fabi, fala se você gostou desse livro e tudo mais". Cara, é um livro que era exatamente o que eu esperava, em vários momentos eu dei risada, porque eu falo: "Cara, eu já fui essa pessoa, eu já tive essa cena do Caio levantando o edredom de noite. Não, vamos conversar, não vamos dormir assim". E eu vi essa cena, e é bom que eu olhei esse livro, eu falei: "Cara, eu já tô muito distante dessa mulher, graças a Deus". Mas sempre tem algumas pequenas coisas que a gente tem que melhorar, né. E ela fala da diferença da ira e da raiva. A ira, ela é momentânea, a raiva é algo que perdura. E aí, como que a gente tem que tratar essa raiva? E a verdade é que a gente não consegue tratar essa raiva sozinho, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus na nossa vida para que a gente consiga se libertar desses espinhos que a gente tem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, da forma como a gente pensa sobre as pessoas, sobre as coisas que a gente fala, sobre as coisas que a gente sente. Então, eu era uma pessoa muito rancorosa antes. Hoje, eu falo pra vocês, eu não sou rancorosa. Mas, lendo esse livro, eu falei: "Nossa, calma, eu ainda tenho que liberar algumas pessoas da minha vida". Porque por mais que eu não deseje mal, ou por mais ficou alguma mágoa, ficou alguma amargura, sabe. Então ontem eu decidi
sobre essa liberação que eu precisava fazer. E são essas pequenas brechinhas que vão deixando que a nossa identidade ela seja poluída, que ela seja contaminada, que a gente, sabe, a gente não tenha clareza de quem nós somos. Então, esse papo de identidade, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Mas a superfície dele é a gente saber diferenciar o que é a real identidade do nosso espírito. E são esses 9 que é o fruto do espírito, versus toda a identidade de carne que a gente acredita que a gente é. Então, quando você consegue desvencilhar as duas coisas e ter clareza das duas, então a primeira coisa é o reconhecimento, né? Então eu preciso reconhecer isso. E a segunda coisa é a gente apresentar para Deus, falar assim: Deus, olha só, eu preciso da sua ajuda, porque eu sou assim há 35 anos, a minha carne muitas vezes é muito mais forte do que eu, e sem você do meu lado, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, todas as horas, hoje, eu tento me policiar, sabe? Quando eu levanto um pouco mais a voz, quando eu me estresso com facilidade. E eu falo, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para que a minha identidade ela seja baseada no meu espírito e não na minha carne. Então, esse é o processo que eu tô. Eu vejo que já acabam muitas pessoas saindo da minha vida porque a minha identidade está se transformando, ela tá mudando. Eu começo a perceber quem é a Fabi de verdade. E é muito legal quando você percebe isso, porque você para de sofrer pelo processo. Antes eu sofria. Eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? E eu falei, não tô fazendo nada de errado. Pelo contrário, eu tô fazendo tudo certo. Então faz parte disso. E com certeza Deus vai colocar na minha vida novas pessoas que estão dispostas a se relacionar com a nova identidade da Fabi. Não é mais a Fabi que performa acima de qualquer coisa, que passa por cima de tudo por conta da, sabe, da produtividade, que, ai, como ela dá conta de tudo? Não quero dar conta de tudo, sabe? Eu quero descansar. E não significa que eu não vou trabalhar, que eu não vou fazer as coisas que eu preciso fazer, mas significa que eu não sou mais reconhecida por isso e eu não sou mais essa pessoa. Então, esse é um processo que eu venho passando. Não sei se ficou longo, não sei se fez sentido, mas eu senti de compartilhar com vocês. E se vocês estiverem nesse mesmo processo, me manda uma mensagem pra gente trocar uma figurinha. Eu espero vocês no nosso próximo episódio.